Olá, mulheres! Você já se sentiu muito impaciente diante de alguma situação? Fique comigo e vamos dar uma olhadinha sobre paciência. Não perca! Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. Isso se chama também paciência. A paciência está principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. O significado de paciência na Bíblia envolve os conceitos de resistência, perseverança, bondade e condescência. Sem dúvida, a paciência é uma virtude fundamental na vida daquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Quando nós relemos a história de Noé nos capítulos 5 a 7 de Gênesis, nós podemos ver a grande experiência ou a experiência incomum de perceber cada fase dessa passagem tão familiar ganhando vida. Noé era de carne e osso e, surpreendentemente, Nancy nos relata em seu devocional Vida é uma Obra de Tapeçaria o quanto esse trecho a fez compreender a si mesma. Quando nós pensamos na história de Noé, Noé e sua esposa eram pessoas comuns que batalhavam para criar a família. Então, um dia, Deus falou com Noé e deu-lhe instruções para construir um barco. Não era um barco qualquer, era um grande barco. À medida que construíram esse barco, ele e sua esposa foram ridicularizados, porque nunca tinha havido chuva que inundasse a terra dessa forma. Ele trabalhou durante muito tempo e esperou pacientemente, até que Deus honrasse a atitude, a confiança e a perseverança de Noé. Finalmente, o barco ficou pronto e, segundo a direção de Deus, Noé colocou os animais e sua família dentro da arca. Deus fechou a porta e então começou a chuva. A sensação confortadora de serem honrados, ou seja, tudo aquilo que eles haviam falado estar acontecendo, foi desfrutada, eu creio que por pouco tempo. Eles estavam agora presos em uma arca, vagando sobre as águas de um dilúvio, com filhos adultos e centenas de animais, e um espaço era apertado. Finalmente, a arca repousou em terra seca, então as águas começaram a baixar. Mais ainda, precisariam de paciência, porque demorariam meses até que Deus os autorizasse a sair daquela moradia temporária. Quanta paciência demonstrada por Noé e sua família. Uau! Quando a gente olha para essa família, a gente vê que eles exercitaram e muito a paciência. Eles resistiram às dificuldades inacreditáveis que fazem com que os meus problemas diante desse contexto todo pareça tão pequeno. A impaciência é a raiz da maioria das tensões, tanto no trabalho quanto em casa. A impaciência é responsável por iniciar a maioria das brigas dentro de um lar. Então, da próxima vez que você se sentir tentada a perder a paciência ou ficar impaciente, falar coisas das quais pode se arrepender depois, ou desistir de algo antes de realizar, lembre-se, é necessário ter paciência, essa virtude tão importante. Algumas dicas que podem aí nos ajudar no dia a dia. Primeiro, relaxe antes de reagir diante de uma circunstância difícil ou desagradável. Tem um velho ditado que diz: conte até 10 antes de falar. Sim, essa é uma boa opção, não pelo contar, mas pelo respirar e refletir.
Alguns relatos afirmam que parte do nosso estresse e das reações erradas por ele pode ser atribuída à falta de respirarmos profundamente e esperarmos. Porque enquanto você conta e respira 10 vezes antes de tomar uma decisão ou falar palavras que não farão bem para você ou para as pessoas que estão ouvindo, você consegue aí ganhar tempo e repensar em algumas coisas. Outra dica. Medite no texto de Romanos 12:12 que diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Uau, quanto é importante isso. Tire uma semana também e medite em outro texto, Gálatas 5:22, que é tão conhecido, eu sei que vocês já sabem que é. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. São partes fundamentais que precisam fazer parte das nossas vidas. E principalmente, tire um tempo com Deus perguntando a Ele: Pai, por que tenho reagido impacientemente? Ou por que não tenho tido paciência diante das situações? Eu creio que se você aguardar pacientemente, o Senhor trará à luz os motivos das impaciências e ao descobrir, leve diante dele, entregue a ele todo e qualquer motivo e peça que Deus lhe dê sabedoria para administrar toda e quaisquer situações. Deus te abençoe.